E nós vamos buscar esse diálogo nessa noite. A proposta, se eu não fiquei enganado, Ana, é nós conversarmos sobre esse processo de ética, as relações familiares, relações interpessoais, políticas, mas com um detalhe: em um mundo em transição. Eu acredito que seja esse o ponto que deve ser mais frisado na nossa noite de hoje. Um momento de transição que nós estamos passando no planeta. Nós temos percebido que essa transição, ela sempre existiu. Desde que o planeta Terra foi criado, lá do desprendimento da nebulosa, até ficar um corpo girando pelo espaço, um corpo todo cheio de fogo, uma bola incandescente, foi resfriando, isso tudo foi transição. Se nós olharmos na acepção do termo, nós vamos ver que a transição já começou por aí. A formação já era uma transição. E essa transição se avançou, ela caminhou, veio a habitação por seres vivos, mais tarde chegou o ser humano, e essa transição sempre acontecendo e sempre buscando um aperfeiçoamento. Há poucos dias atrás, eu vi uma frase que dizia assim, no Livro dos Espíritos, estava lá: Deus só trabalha para o bem. Tudo que Ele faz é para o bem. E essa transição, se ela vem acontecendo para o bem. E aí, quando o ser humano toma consciência de si, ele já começa a criar em torno de si e dentro de si uma certa ética. E essa ética, gostaria de dizer inicialmente, que ela está sempre ligada à moral. Ética e moral são duas palavras, dois termos, dois elementos da nossa consciência, da nossa sociedade, da nossa cultura, que estão tão intimamente ligados que às vezes se confundem. Muitas pessoas, até eu mesmo já fiz isso, ao definir ética e ao definir moral, acabam confundindo uma coisa com a outra. Mas afinal de contas, se nós vamos falar de ética e de moral, o que é isso? É importante nós definirmos antes de que nós vamos falar, que já acabamos de falar que o período agora, que nós estamos colocando a ética e a moral dentro, é o período de transição. Então, dentro disso, nós vamos tentar definir aquilo que nós vamos conversar. A moral, para iniciar, seria um conjunto, vamos colocar isso a grosso modo, tá? Nós poderíamos falar um mês inteiro só de moral e, mesmo assim, saímos daqui ainda com algumas coisas a acrescentar. Mas vamos começar por um termo genérico. A moral seria um conjunto de costumes, de tradições, de cultura de um povo, de uma sociedade. É um conjunto de sentimentos voltados para o bem comum que habita o interior das pessoas, daqueles indivíduos que ali vivem naquela cultura. Seria um balizador de comportamentos dentro daquela sociedade. Nós estamos colocando uma sociedade restrita a uma região geográfica. Isso nós estamos colocando como sociedade. Mas nós poderíamos colocar a sociedade como um conjunto global também, um conjunto planetário. E poderíamos colocar também essa sociedade em termos universais. E isso é algo que incomodou alguns pensadores ao longo do tempo. Essa moral, ela pode estar ligada à ética e influenciar em sentido global, aquilo que servir para um lugar pode servir para outro? Um dos pensadores que ficou mais, vamos dizer, mais marcado como o debatedor,
ou o lançador dessa ideia de ética para a humanidade, foi Kant, Immanuel Kant. Num determinado ponto da sua vida, ele percebeu que aquela ideia que vinha sendo trazida desde Aristóteles com relação à ética, alguma coisa não encaixava. Então ele criou uma forma de se observar a vida e a sociedade e a moral, e consequentemente a ética, ousando mexer numa estrutura que estava posta até então. Ele foi lá em Copérnico, Nicolau Copérnico, que havia feito uma revolução parecida no campo da astronomia. Até o momento de Copérnico, acreditava-se que a Terra era o centro do sistema solar e todos os planetas giravam em torno dele, inclusive o Sol. Copérnico, observando aquilo, falou: tem algo errado aí, não é por aí. Eu acredito que o Sol seja o centro e todos os planetas giram em torno dele com a sua órbita diferente. Então ele criou ali uma revolução chamada Revolução Copernicana. Ele mudou a forma de ver o Sol, a Terra como centro do estudo e colocou o Sol. Então ele fez essa mudança de estrutura. Baseado nisso, Kant, em 1700 e pouco, ou melhor, 1700 e muito, faz a mesma coisa, mas mudando agora a observação do ser humano, do conhecimento humano. Então ele retira o objeto que até então era observado como o centro de todas as pesquisas, todas as observações para se chegar ao conhecimento humano. Esse era o centro. Ele retira esse objeto do centro e coloca o ser humano como centro do conhecimento humano. Até então, os positivistas, os filósofos, pensavam que para se entender um objeto era colocar ele no centro e olhar tudo o que tinha em volta dele. E Kant faz justamente o contrário, como Copérnico fez. Ele coloca o ser humano no centro e todos os objetos em torno. Então, tudo o que acontece no universo pode ser olhado a partir do ser humano, pode ser observado a partir do ser humano. Então ele muda a forma de compreender o princípio do conhecimento das coisas. Então ele começa a trabalhar um conceito diferente de ética, porque até então tudo que se via, tudo que se fazia, chegava no momento que se parava, não tinha mais como ir, porque parava nos objetos inanimados, na natureza, e deixava o ser humano de fora. Agora ele começa a perceber que há algo, ou existe algo que pode vir além da simples moral. Algo que pudesse complementar a moral, que seria uma forma de viver essa moral. E aí ele volta a observar novamente Aristóteles, que Aristóteles falava que o homem, o ser humano, o objetivo da vida humana é o bem, chegar ao bem. Mas a forma de Aristóteles era um pouco complicada, porque ele tinha uma própria filosofia dentro dos seus conceitos que trazia o bem do ser humano dentro da polis, da cidade. Então, o que estava referente à cidade se referia ao bem. Então, ele acreditava que para se chegar ao bem tinha que se ser culto, tinha que ter cultura. E aí Aristóteles forma toda essa teoria de ética, edita um livro chamado Ética a Nicômaco, onde ele tenta provar essas suas observações da vida. Mas Kant faz uma nova leitura dessa ética de Aristóteles. Ele fala que para se chegar ao bem, para ser feliz, precisa se chegar ao bem. Ótimo. Mas tem que ser o bem universal.
não apenas o bem das populações, porque até então, se tivesse que prejudicar uma minoria em detrimento de uma maioria, ou melhor, se tivesse que sacrificar uma minoria para o bem-estar de uma maioria, era válido, era ético, porque era a bem da polis, da cidade. Mas aí Kant muda isso, ele fala, para haver o bem, tem que ser o bem para todos. Essa é a ética. É uma visão diferente do bem de Aristóteles. Mas me parece, e eu fiquei pensando, que isso já havia sido falado por Jesus, o mestre dos mestres. Faça ao outro aquilo que quiseres que faça a você mesmo. Mas se nós pegarmos isso filosoficamente, talvez aquilo que eu quero fazer para o outro não seja aquilo que o outro quer. Eu estou tirando por mim uma ideia minha que eu acho que é o melhor para o outro, e às vezes não é. Como equalizar isso? É aí que Kant dá uma chave para nós. Fala, precisa ser o bem para todos. Mas como saber o que é o bem para todos? Eis outra questão. Aí foi necessário fazer um exercício experimental. Se eu minto, se eu falar mentira, qual é o problema? Uma mentirinha, às vezes não tem problema nenhum. Ok. Mas se o universo todo passar a mentir também, todos passarem a mentir, vai ter problema? Certamente que sim. E aí isso vai virar uma prática regular. Então, o bem pode ser balizado por aí. O que é o bem para todos? Se estiver em dúvida, essa é a questão da ética. Ela precisa responder a essa pergunta: o que fazer? Essa é a pergunta. O que fazer? E a ética precisa responder. Posso quebrar esse copo? Posso. Alguém vai me chamar a atenção, provavelmente eu vou ter que repor esse copo, vai fazer uma sujeira aqui. Todos podem quebrar copos? Poder pode. Isso é bem? Isso vai causar bem? Coisas dessa natureza são colocadas para nós no dia a dia. Nós temos os nossos conceitos, as nossas referências de moral, já temos o Evangelho, temos o cristianismo que foi colocado com muita clareza por Jesus. Mas às vezes nós temos as dúvidas. Como, por exemplo, chegaram para Jesus, querendo colocá-lo em situação constrangedora, falaram: ô mestre, devemos ou não pagar o imposto? Qualquer um pode deixar de pagar imposto, não pode? Pode. Vai ser multado? Vai. Pode ter seus bens confiscados? Pode. Pode ir a leilão? Pode. Mas não é da lei? Não faz parte da moral, dos costumes, daquilo que está posto para aquela sociedade? Então vem a pergunta: o que fazer? Aí Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O imposto é para quem? Para César, para o governo, para as instituições. Se eu já sei que há uma necessidade de eu pagar o imposto porque eu aferi renda,
eu tive lucro num determinado negócio, o meu salário entrou numa faixa de pagamento, se eu sei que vai acontecer isso no ano que vem, eu vou ser cobrado por isso, o que eu tenho que fazer? Isso mesmo que vocês pensaram. Guardar um pouquinho, porque isso vai ser cobrado no ano que vem. Eu falava, quando eu era jovem, eu acho que agora não vai ter mais prazo isso nessa encarnação, eu falava assim, eu quero pagar R$1 milhão de imposto todo ano. Porque se eu for pagar R$1 milhão de imposto, imagina quanto está sendo meu salário, né? Então, se eu sei que eu tenho que pagar 200, eu vou fazer uma previsão para que isso não me crie uma situação de revolta lá na frente. Que vai me estressar, vai atacar os meus nervos, vai fazer com que eu fique irritado. Não é isso que acontece do dia 1º ao dia 1º de março ao dia 30 de abril, né, que é o período da declaração de imposto de renda no Brasil. E assim era lá também na época de Jesus, as pessoas não queriam pagar imposto. Principalmente quando os impostos não são bem aplicados. Mas eu vou lá bater naquele que está lá, que deveria ser aquele que está aplicando o imposto? Não, eu vou fazer a pergunta, o que fazer? Eu sei que não posso ir lá, a minha moral não me deixa fazer isso. Minha moral cristã não me deixa ir lá e pegar ele pelo pescoço. Mas o que fazer? Aí vem a questão da ética. Guarda então um pouco. Guarda uma fração. Economiza para que quando chegar lá, ter essa condição. É uma coisa muito simples que nós estamos colocando aqui. Mas quando nós chegamos, por exemplo, na nossa casa, nas relações familiares, é tão bom quando eu chego em casa cansado, a Edileira fala muito isso, né? Nossa, chegar em casa, eu queria ter um caldinho quente à noite para tomar, né? Descansar, tomar um banho, tomar um caldo quente. E é mesmo, né? Quando a gente chega em casa, encontra a comidinha quentinha. Mas quem é que faz? Quem faz essa comida quentinha? A mãe, lógico, a mãe que faz, ou a avó, ou a empregada doméstica. É só ela que pode fazer? Vem a questão da pergunta: como fazer? Como é que a gente vai chegar em casa e vai ter a comida quentinha? Evidentemente, se nós morarmos com outras pessoas, né? Se morar sozinho não tem jeito. A não ser que programe no micro-ondas lá, alguma coisa que tenha uma panela automática, né? Uma casa computadorizada, pode até ser. Mas geralmente, há numa casa, há numa família, aquela pessoa que é responsável pela comida, é responsável pela roupa lavada, é responsável pela limpeza da casa, e não são todos que participam disso. Participam na hora de desfrutar, na hora de arrumar, na hora de fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar meu cachorrinho para musculação, eu tenho que responder uma mensagem aqui no WhatsApp e tal. Então, é bem fazer a comida lá na casa? É bem. É bem para todos? É. Então, por que todos não praticam esse bem? Talvez esses outros que não fazem isso, estejam faltando com a ética dentro desse processo. Está complicado? Está simples? Vamos voltar lá em Jesus. Jesus havia acabado de chegar a Cafarnaum com os discípulos. Aí chega um daqueles coletores de impostos para Pedro e fala assim: escuta, seu mestre não vai pagar a didracma, não? Didracma era uma moeda equivalente a 2 dracmas, uma moeda vigente, de 2 dracmas. Seu mestre não vai pagar a didracma, que é o imposto referente ao templo, para entrar no templo? Pedro falou: claro que vai pagar.
E Jesus já tinha entrado para casa lá. Aí Pedro vai lá dentro, deve ter chegado meio sem graça, né? Aí Jesus, antes de Pedro falar qualquer coisa, fala: Pedro, o que você acha? O imposto deve ser cobrado para os da casa, da cidade, os da terra, ou para os estrangeiros, ou dos estrangeiros, os que são de fora? Aí Pedro falou: os de fora, mestre. Não é essa a lógica? Os de fora vão pagar imposto para entrar, não vai ser o que está dentro já. Aí Jesus fala: olha, eu concordo com você. Concordo. Até porque ele era de fora, ele não era do planeta Terra. Olha a ética. Jesus era daquela região também, mas ele percebe que há algo mais amplo do que isso. Ele fala: Pedro, eu também acho, mas vamos fazer o seguinte: vai até o lago, joga o anzol e o primeiro peixe que vier, você vai tirar um estáter de dentro dele. Um estáter era uma outra moeda que equivalia a 2 didracmas, ou seja, ele teria o dinheiro para pagar o imposto para os dois. Pedro foi, jogou o anzol, puxou, estava lá na boca do peixe a didracma. Veio e pagou o imposto. Solucionado, questão simples. Para que agora ele ia criar um problema dizendo que não vou pagar, não, porque eu não sou daqui? Então, aí vem tudo que a gente sabe em volta, né? E assim acontecia com Jesus, nos mínimos detalhes, para ele nos dar uma referência do que pode fazer a ética quando nós temos uma moral bem definida dentro de nós. E aí entra uma outra questão que Kardec trata dela no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trata da questão do dever. Até Kardec não trata de ética nas obras da codificação, mas ele trata de dever. E quem fala nesse dever é Lázaro, o Espírito. Ele fala que o dever é uma consciência interna que não precisa de ter um fiscal para que nós realizemos as coisas que precisam ser realizadas. Olha que coisa bacana. Eu tenho a noção do dever. Não precisa de ninguém ficar me vigiando, porque eu sei que aquilo é o que deve fazer. É a ética. É a ética junto com a moral, junto com a responsabilidade, com o conhecimento, com a visão ampla da vida. A visão de universo, a visão universal de humanidade como humanidade universal. André Luiz, o Espírito, ele nos conta no livro Libertação um fato muito pequenininho que, de tantas informações maravilhosas que tem no livro, falando de perispírito, falando de dimensão, falando de apresentação do espírito em zonas mais pesadas, falando de vibração, de magnetismo, falando de um monte de coisa, mas uma coisa me chamou a atenção de uma forma assim, gritante. Parece que as luzes acenderam todas quando eu li aquela frase. Ele é assessorado, André Luiz é assessorado por um instrutor chamado Gúbio. E eles vão para uma cidade mesmo, nas zonas mais inferiores, mais densas de vibração do planeta Terra. Eles vão lá para resgatar um espírito que naquele momento é o líder daquela sociedade, chamado Gregório. Mas eles não podem ir com a sua luminosidade toda já adquirida, porque chegando lá eles iriam escandalizar aquelas pessoas, aqueles espíritos que ali estavam, porque eram diferentes. Imaginemos nós, com todo respeito a todas as situações sociais, nós subirmos com um terno de alta costura num local de extrema pobreza. Não vai chamar atenção? É isso que deveria acontecer lá naquele momento, se eles não estivessem com a sua forma, se estivessem com a sua forma como eram. Então eles, por um processo mental, magnético, de conhecimento, eles aspiram aquelas energias densas daquele lugar e percebem que o seu corpo espiritual, o seu perispírito, ele se degenera um pouco, ele se embrutece.
eles começam a sentir quase que estivessem encarnados. Tamanha densidade que a energia deles toma. E aí eles precisam adentrar um local onde estaria lá aquele espírito que eles procuravam. Mas eles não poderiam dizer também para onde eles estavam indo e o que eles vieram fazer. Eles estavam meio que disfarçados. Então, André Luiz fica com o outro instrutor e Gúbio vai ter com o sentinela que ali estava. Nesse momento, o outro instrutor que fica com André Luiz fala a frase que nos chamou a atenção. Fala: Gúbio precisa se vigiar com o que ele vai falar, para que ele não minta para ele mesmo. Ao ter que inventar alguma história para o vigilante lá, para poder entrar, Gúbio teria que se vigiar para não mentir para ele mesmo. Olha onde vai, em que patamar que se encontra a consciência desse espírito. Ele se vigiar para não mentir para ele mesmo. Porque mentir para o outro é muito fácil. Você mente porque dentro de você tem um objetivo e sustenta que aquela mentira é justificada. Então mente. Mas a consciência desse espírito ia ao ponto de ter cuidado para não mentir para si mesmo. Percebe a grandeza disso? De você não se permitir nem isso. Trabalhar com a verdade, trabalhar com a ética, ao ponto de não mentir para si mesmo. Ele tem que fazer um trabalho, vai estar numa região extremamente densa, vai ter que entrar num lugar que ele não sabe como que vai entrar. Então eu vou falar uma mentirinha para poder me dar a chave. Não posso. É mentira. Não é ético. Dentro de tudo que eu conheço, eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que encontrar uma outra forma de fazer que não seja mentindo. É complicado, né? Caminhar pelas trilhas do bem, às vezes é muito complicado mesmo. No mundo em que nós estamos, na condição humana em que nos encontramos, é complicado ser ético. Joana de Ângeles vai falar lá no livro Diretrizes para o Êxito que o espírita cristão, sincero, se comporta às vezes como um ser esdrúxulo na sociedade, esdrúxulo, esquisito, fora do comum. Porque o cristão sincero precisa ser cristão e sincero. Ele obrigatoriamente ele se comporta diferente. Porque ele não aceita mais qualquer coisa que não seja a bem da sociedade como um todo. Ele não se cala simplesmente por calar, a não ser que haja um motivo que vá trazer mais benefícios do que se ele falar. Ele não aceita suborno, ele não aceita burlar as leis, ele não aceita dar um jeitinho. Já imaginaram Jesus dando um jeitinho? Não tem nem como imaginar, né? Ô Pilatos, faz o seguinte, dá só uma chibatada, não me põe na cruz, não, porque eu tenho uma lição grande aqui. Então, não existe isso, né? Não dá para conceber uma coisa dessa. Pilatos pergunta para ele: o que é verdade? Naquele momento ele deve ter pensado assim: se eu falar o que é verdade para ele, vai adiantar alguma coisa? Vai mudar o rumo da história? Ele não respondeu nada. Até porque Pilatos nem queria saber, porque ele vira as costas e imediatamente sai. Percebem como que é delicado o assunto? É delicado esse tema, porque se você vai para cá, o bicho pega, se vier para cá, o bicho come. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer amizade com o bicho. O jeito é conquistar o bicho, porque se ele tiver que pegar, ele pega manso, se tiver que comer, ele come só um dedinho. Vamos tratar esse bicho, né, com fraternidade, vamos tentar
ensiná-lo a ele outro caminho, porque não tem como sair. E aí nós entramos para esse campo que hoje é um campo minado, um campo complicado, que é o campo da política. É a hora de você prender a respiração, Ana. O tempinho difícil que nós estamos passando, né? Mas que tempinho maravilhoso. Que coisa boa que está acontecendo. Mas não é com o Brasil, não. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo com o planeta. Pegaram o tapete da humanidade e levantaram. E acenderam a luz de 1000 watts sobre ela. A sujeira está toda lá, sempre esteve. Torna a dizer, não é no Brasil, não. É onde o ser humano pisou e ainda pisa. É a corrupção entranhada nos nossos costumes. Costumes do ser humano. O ser humano sempre se corrompeu, mas agora trabalha numa situação de conscientização, de iluminação de consciências. Quer ver um exemplo forte de corrupção? Judas. Judas aceitou propina de moedas para entregar. Parece que ele inaugurou a delação premiada, né? Delatou um inocente. Depois se arrependeu. Foi lá, devolveu, mas não, agora não quer mais não. A coisa já aconteceu, você fica com suas moedas. Ele jogou fora. E diz as tradições que aquelas moedas depois compraram um terreno onde virou um cemitério. Para que mais que servia aquelas moedas, né? Moedas indignas, de um trabalho indigno. Então, às vezes, nós também queremos fazer o que o Judas fez, ou pensou que podia fazer. Porque Judas não estava apenas entregando Jesus. Conta-nos Humberto de Campos que ele cometeu foi um grande engano, um equívoco, porque ele pensou que se tirasse Jesus e guardasse Jesus um pouco e assumissem juntamente com os poderosos um novo processo de mudança naquela sociedade, a coisa caminharia mais rápida do que se ficasse apenas com a fala dele: amai-vos uns aos outros, fazer o que o outro aquilo que quiser que te faça, perdoar 70 vezes 7. Judas achou que ia ser muito lento, então foi lá e eu tiro o mestre daqui, deixo ele guardado, a gente assume tal e faz aquele movimento todo e vai andar mais rápido. Só que ele não imaginava que eles iam matá-lo. Assim conta Humberto de Campos. Quando ele percebe que a coisa deu errado, e aí ele vai suicida. E às vezes nós aqui, nós cristãos, queremos fazer isso também. Queremos que as coisas andem a saltos muito maiores do que podem dar as pernas dos seres humanos, do que a humanidade. E aí nós cometemos algumas corrupções éticas do nosso pensamento, da nossa compreensão de vida, da nossa compreensão de eternidade. Porque a exemplo de Kant, que traz o ser humano e coloca no centro da observação para se conhecer, para se adquirir conhecimento, Kardec faz uma nova revolução. Ele tira o ser humano físico, mortal, e coloca o espírito imortal como o objeto da observação para todas as coisas agora que podem criar uma nova ética. Porque agora a ética e a moral não são apenas restritos a uma vida do berço ao túmulo, mas agora a vida se amplia à eternidade. E tudo que se pode observar do ser humano precisa ser observado contemplando o fator tempo. Porque não é esse tempo restrito aos nossos corpos, a vivência dos nossos corpos. Vai ser um tempo de eternidade.
E aí aqueles que estão corrompendo lá no Planalto, lá na China, lá nos Estados Unidos, lá em Portugal, que seja onde for, eles também são espíritos eternos, que estão passando por um processo de aprendizado, do qual muitos deles vão sair falidos, mas que haverá uma consequência para eles e para todos os outros envolvidos, quer sejam cúmplices ou apenas críticos, distantes, críticos digitais. Vai haver uma consequência para todos. Consequência no sentido de um aprendizado. Segundo André Luiz, novamente no livro Libertação, ele fala que o que vale em todas essas situações é a intenção. E eu gosto mais dessa palavra, intenção. Tudo que nós fazemos, sentimos, pensamos, é fruto de uma intenção. Concorda? Tudo que nós vamos fazer, fazemos a partir de uma intenção. Eu tenho intenção, eu vou chegar do lado de lá, vou chegar naquela porta. Qual é a minha intenção? Olhar lá fora ou tomar um ar? É a intenção. Se eu critico alguém, qual é a minha intenção ao criticar? É diminuir aquela pessoa? É desacreditá-la? É dizer que eu conheço a vida dela? Ou é me mostrar maior do que ela? Dizer que eu sou melhor? Há nisso tudo uma intenção. E muitas vezes nem nós mesmos percebemos que tem uma intenção por trás disso. Porque às vezes nós falamos, eu queria que existisse mais saúde no Brasil. De que saúde você está falando? A saúde onde eu pudesse levar meus filhos para um hospital, para uma clínica, eu pudesse fazer isso para a minha família. Você está falando é para a sua família? Brasil não é só a sua família, não. Você está pensando grande ou está pensando só na sua família? Não, estou pensando em Brasil, porque esse Brasil está muito violento, a gente não pode sair na rua, não pode andar de noite, a gente não pode ter um celular no bolso, que a gente é assaltado. Quem é a gente? É você? Ou é o povo? Ou são todas as pessoas? Você está pensando dessa forma porque está com medo do assaltante entrar na sua casa? Ou você quer sinceramente que todas as casas estejam isentas disso? Qual é o tamanho da sua visão com relação a esses processos que estão acontecendo? Até quando o conhecimento que nós já temos, moral, conhecimento espiritual, não vamos colocar conhecimento espírita, não, porque outras pessoas podem estar aqui, podem nos ver pelo vídeo depois, e não serem espíritas. Um conhecimento espiritualizado, de uma espiritualidade que é mais ampla do que essa terra que nós vivemos. Esse conhecimento, ou essa crença que nós temos, já não seria suficiente para nós começarmos a rever algumas coisas, alguns posicionamentos, algumas falas, alguns desejos com relação ao outro, alguma paciência a mais, alguma tolerância. Não estamos falando aqui de conivência, não. Nós estamos falando de tolerância, de compreensão, de compaixão. Esses elementos todos que perpassam a política, que perpassa a relação social comum, que perpassa nossas relações dentro das nossas casas, estão presentes na casa espírita também. Nas igrejas católicas, nas igrejas protestantes, nos templos budistas, nos templos maometanos. São relações humanas que
já está no momento de serem revistas também. Porque existe a mentirinha branca, a invejinha branca. Eu vou só comentar isso aqui com você, mas não tem nada não, tá? Estou só comentando. Então não comenta, se tem problema, não comenta. Se o outro estivesse aqui, você comentaria? É uma pergunta que pode ser feita também. Se o fulano que está ausente, que nós estamos falando dele, se ele estivesse aqui nesse momento, você estava falando isso? Não, mas é só para assim, para se ter conhecimento do que está acontecendo com ele ou com ela, assim, para se prevenir, ou ajudar a vibrar. Acontece isso aqui? Eu conheço lugares que acontecem. Acho que aqui não acontece não, mas tem lugares por aí que acontece. Ó, vou te contar um negócio aqui de fulano, mas não conta para ninguém não, só para nós mesmo, porque, assim, você sabe, né? A gente que é espírita, a gente não pode falar essas coisas, tá? Então não fala. Se não pode falar, não fala. Chico Xavier, né, fala assim, né? Enche a boca d'água, né? Não, isso é André Luiz que fala, enche a boca de água, né? Passou a vontade de falar. Pronto. Se não pode falar, não fala. É a ética. Outro dia eu estava na estrada, dirigindo, aqueles dias que a gente está cheio de sorte, e vi uma fila, acabando o feriado, uma fila enorme de veículos, e eu aguardando para ultrapassar, para poder sair, tem um monte de caminhão, né? Aí, num determinado momento, entra uma viatura da Polícia Federal na minha frente. Tá bom, vai eu. Aí, daí a pouco, apareceu faixa pontilhada, né? Vai, não vem carro do lado de lá, eu fui, entrei, cortei, na hora que eu cortei em cima de uma ponte. Sabe o que acontece, né? Que é motorista, que acontece quando ultrapassa em cima de uma ponte e que a polícia vê? É exatamente isso. A polícia estava pertinho de mim, eu fui fazer uma coisa que deu tudo errado. Aí chega a multa em casa. Não devia ser espírita, não devia saber de ética, que eu ia lutar para tirar essa multa, porque não tinha carro nenhum na hora, eu tinha que estar a polícia justamente ali, mas está errado. Está errado. Você fez a coisa errada, você quer ainda ser absolvido de uma coisa que você fez errado, você sabe que fez errado? Mas nós fazemos, muitos de nós fazem ainda. Aí eu tenho um amigo lá, assim que eu converso com ele, não tinha carro nenhum, não tinha perigo nenhum. Está errado. Não é ético. É imoral. Imoral é diferente de amoral. Amoral é quando o indivíduo desconhece, ou aquilo não é ligado à moral. Agora, quando o indivíduo conhece e está transgredindo, é imoral, está fora da moral, está mentindo para mim, está mentindo para o outro, está mentindo para as leis que são feitas para serem cumpridas. Porque não tem exceção ali, essa lei não pode ultrapassar em cima da ponte, mas se for o Vinícius, numa sexta-feira, que estiver voltando de feriado, pode, ele está ali, está escrito. Como assim? Nós vamos fazer quantos milhões de parágrafos em cada lei, para nos atender às nossas necessidades, às nossas vontades, aos nossos caprichos, nosso orgulho. Então, esses assuntos, Ana, vocês também, todos nós, eu acredito que eles devem ser conversados nas casas espíritas, devem ser trazidos para dentro dos templos, porque os templos não são para esclarecer pessoas, nós todos sermos esclarecidos. Então nós temos que conversar essas coisas abertamente, mas abertamente com imparcialidade, com lucidez, com fundamentação naqueles que sabem das coisas, como Jesus, por exemplo, nosso guia e modelo para ser seguido. Desse não tem erro. Mas quando nós entrarmos para o campo do achismo, da axiologia, aí já é complicado. Das nossas preferências, não funciona muito. Mas trazemos essas questões para serem discutidas. Porque a gente ouve muito falar por aí, espírita não deve se meter com política. Ah, não? Pois nós fazemos política o dia inteiro. Na nossa casa, nós fazemos política o tempo todo.
Nós apaziguamos os nossos filhos com o marido, com a esposa. Espera aí, então, não, deixa ele sentar aqui, não, aquele lá. Isso é política, isso é apaziguar conflitos. Está aqui o manual, ó. Conduta Espírita, de André Luiz. Olha o que ele fala. No lar, começar na intimidade do templo, começar na intimidade do templo doméstico, já começa colocando a nossa casa como um templo. A exemplificação dos princípios que esposa. Que princípios são esses? Esses. Princípio cristão, princípio da espiritualidade. Começar no templo doméstico, com sinceridade e firmeza. Mas não é firmeza de brigar, não, firmeza de chegar a carrancudo, não é firmeza de postura, de não se permitir alterar de acordo com as circunstâncias. Uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele, fora do lar. Ser uma pessoa dentro, ser uma pessoa fora, porque muitas vezes nós somos muito bonzinhos nos nossos templos religiosos, né? Que maravilha! Vinícius é uma dama. Aquilo entra na casa espírita que parece que entra flutuando, tão manso, tão tranquilo. Mas chega em casa, já chega chutando as cadeiras. Quem que botou isso aqui? Não, tá. É disso que ele está falando. Que nós sejamos uniformes. Se quer ser bravo em casa, seja bravo aqui também. Aí leva você para a desobsessão. Não passe, dá um banho de água fluidificada, já coloca dentro de uma bacia com água fluidificada para resolver. Agora, se quer ser manso aqui, seja em casa também. Seja no trânsito, seja na empresa, seja com os credores. E aí, o nosso amigo André Luiz fala também sobre política. Olha aqui, nos embates políticos, situar, e aí ele orienta a nossa conduta, situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o Espírito possui a eternidade. Distanciar-se de partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno. Ele fala aqui que o espírita pode se envolver com política? Pode. Ele fala que pode, sem paixão. Fala aqui em pensar no todo, nas pessoas. É um roteiro muito seguro, muito bom de se ler, muito fácil, muito tranquilo. Fala aqui de muitas coisas. Conduta espírita no trabalho, na sociedade, nos embates políticos, no templo, na obra de assistência social. Mas vai ser discutido, ser analisado, ser digerido nesse momento de transição que o planeta atravessa. Momento de transição social, virou de perna para o ar, as sociedades, as relações sociais, hoje a intolerância está de uma forma incrível. A migração de pessoas, fugitivos de países, olha que loucura que está acontecendo com a humanidade. Pessoas aos milhares fugindo dos seus próprios países, pedindo asilo nos outros lugares para não serem mortos nas suas próprias terras. E os daqui falando, não, nós não vamos aceitar porque vocês correm risco de vocês colocarem bomba no nosso metrô, colocarem bomba nas nossas estações e matarem a gente, então vocês voltam para lá, que o lugar de vocês é lá. Mas esquece que aqueles que estão aqui estão pedindo abrigo justamente porque eles foram escravizados pelos de cá, e agora está lei de retorno, de causa e efeito. A sociedade capitalista explorou tanto as pessoas, o trabalho, os mais pobres, que agora chegaram num nível que eles não estão conseguindo nem sobreviver, estão saindo
indo buscar aquilo que eles ajudaram a construir lá nos países ricos. E os países ricos não têm a ética suficiente para falar, olha, nós fizemos isso com vocês, agora nós vamos te acolher. Isso é ética. Ética universal. A ética não está apenas dentro da religião, dentro das questões que envolvem espiritualidade, está em todo lugar. Basta nós procurarmos essa pergunta: o que fazer? Se ela puder responder, está resolvido o problema da ética. A questão da ética. Não sei se consegui me fazer entender na noite de hoje. Agradeço a vocês por esse momento que estivemos aqui trocando ideias, embora vocês estivessem calados verbalmente. Daqui eu percebi algumas ideias pelas expressões. Agradeço a todos vocês por isso. Agradeço a direção da casa pela confiança em nos convidar para conversarmos sobre esse tema. Espero ter sido útil de alguma forma nessa noite a vocês.